Será que minha abordagem não é boa para tratar depressão e suicídio? Será que é por isso que o meu paciente não adere à terapia? Será que eu preciso me utilizar de algumas outras técnicas por aí? Seja bem-vindo. Vamos começar a refletir sem perder muito tempo e durante a gente vai conversando. Imagina aquela situação de você no consultório, chega um adolescente com a mãe, um adolescente com sintomas de depressão, os relatos da mãe pressupõem que esse jovem está começando a desenvolver uma depressão. Imagina chegando no consultório e o jovem ou a jovem está ali com a cara emborrada e os pais ali, né, querendo uma resposta para o que está acontecendo, sua ajuda, os pais não sabem mais o que fazer, o filho não sai do quarto, o filho não socializa, né? Os pais acabam vendo os filhos se machucando, se cortando e não sabe mais o que fazer, o filho só tá sempre meio grosseiro, ou seja, não é mais aquele filho que eles conheciam, parece que tá de mal com a vida, parece que, né? E aí você começa ok, vamos fechar essa terapia, vamos fazer essa terapia, e você começa a conversar com esse jovem. E esse jovem não fala nada, esse jovem não se comunica e você fica ali meio querendo tirar alguma coisa dele. Você faz algumas perguntas para ver se tira algumas respostas dele. Aí ele fala algumas coisas monossilábicas com você. Ah, sim, não, eu acho, não sei. Você fica num cansaço, num esgotamento, que quando acaba aquela sessão você, ai, meu Deus, acabou. Imagina que isso durou algumas sessões. E você tentando, olha, eu acho que eu vou tentar trabalhar. Cada coisa que ele fala assim, eu vou usar uma técnica disso. Ai, meu Deus, vou usar uma. Eu ouvi uma pessoa falando que tem uma técnica tal que é muito boa de se utilizar. Vi na internet, se utilizar com um paciente com depressão. Mas aí a sua abordagem não é TCC, sua abordagem é analítica ou sua abordagem é existencial humanista. E você fica, meu Deus, eu acho que a minha abordagem não é boa. Eu acho que a minha abordagem não é boa para esse tratamento. Eu acho que eu preciso usar alguma coisa. Porque tá muita gente falando ali que técnica tal é boa para quem tá com apatia, para quem tá com depressão, para quem tá com ansiedade, para quem tá com isso. E a minha abordagem não faz isso. Eu acho que a minha abordagem não é boa. Agora, muitas vezes a gente não se dá conta de que não tem a ver com a nossa abordagem. Não tem a ver com a nossa abordagem, tem a ver sim com a nossa falta de conhecimento da nossa abordagem. Então, respondendo a primeira pergunta, será que a minha abordagem é boa para atender depressão e suicídio? Sim, gente, qualquer abordagem é boa para atender depressão e suicídio, desde que ela esteja sendo trabalhada. Se ela não estiver sendo trabalhada, ela não vai ser boa, com certeza. Infelizmente, a gente sai da faculdade, sim, sem saber como trabalhar com a nossa abordagem. Agora, estudar sim, a gente estudou sobre várias abordagens, a nossa faculdade ela é muito extensa, tem muito conteúdo, só que é um conteúdo amplo, que a gente vai ver um apanhado geral, a maioria, eu acho que todos os cursos praticamente, a pessoa vê um apanhado geral do que é a sua profissão, ela não vai se aprofundar em nada, porque ela vai ter que entender só um pouco sobre tudo, para que ela se aprofunde depois. E esse é o problema, a gente não se aprofunda. E quando a gente faz uma pós-graduação, a gente continua na mesma, a gente continua vendo aquela teoria, mas não sabendo como aplicar na prática. Isso é uma realidade. Então é claro que a gente não vai conseguir aplicar. Um dos motivos dessa falta de aderência é a nossa falta de intimidade com a nossa abordagem e com as intervenções da psicologia. Eu sempre falo aqui que nós não somos terapeutas, né? Nós não somos psicólogos, é uma outra profissão. O terapeuta, ele estuda uma abordagem psicológica da nossa área, né? A psicologia é do psicólogo, né? Então ele estuda uma abordagem e ele aplica aquela abordagem, ele trabalha aquela abordagem. Só que a psicologia, ela entende-se como área da saúde e requer um olhar um pouquinho mais amplo pro ser humano, né? O nosso processo terapêutico faz parte das nossas atribuições, né? É a parte, digamos, mais importante da nossa atribuição. Que tudo em volta tem que estar limpinho, organizado para que a gente comece esse processo aí sim, de forma aprofundada, de forma organizada, né? De forma tenha aderência. Agora, como é que funciona isso? Como é que acontece isso? Vamos recapitular aquela situação do início.
Mas agora a gente vai falar de uma segunda imagem, né? Vamos pensar aqui no filminho desse mesmo psicólogo, só que esse psicólogo agora, ele sabe ser psicólogo, ele sabe o que é a psicologia, ele sabe o que é a sua abordagem. Então vamos lá, chega a família ali com o adolescente ou o jovem adulto com a cara fechada, emburrada, e de repente ele fica, né, ali na sua frente e você vai perguntar, né? E aí, por que vocês estão aqui? E aí o familiar vai falar: meu filho não sai do quarto, não sabe o que fazer, ele não obedece, ele não sai mais daí. Eu vim aqui porque eu preciso que a senhora faça alguma coisa, ajude, sabe? Fale pra ele que, poxa, tem tanta coisa boa pra viver na vida, né? Só que agora, você tem uma postura de explicar, psicoeducar esses pais do que se trata a terapia, o que eles vão ter ali dentro, o que é possível o psicólogo ajudar, quem é o autor da terapia, né? Quem é que vai ser trabalhado, quem é que precisa estar ciente de como funciona a terapia, quais as vantagens de um processo terapêutico, quais os limites de cada pessoa ali no processo terapêutico, qual o limite do psicólogo, o papel do psicólogo, qual a responsabilidade do paciente, qual a responsabilidade e os limites dos pais. E, gente, muitas pessoas perguntam assim: mas eu posso falar sobre isso na frente do paciente? O paciente está ali. Deve. É importante o paciente ali, gente, é o primeiro passo para a formação de vínculo. Quando o paciente tem firmeza no que você está falando com os pais, você está sendo super educado, super atento ao que eles estão falando, mas está sendo verdadeiro ao que realmente a psicologia pode entregar, a terapia pode entregar. Ok, só que aí onde é que fica a minha abordagem nisso tudo? Né? Será que a minha abordagem é boa? Ele continua apático, mas ele já entendeu o que ele vai ter ali, como funciona um processo terapêutico. Quando as partes concordam, entendi, e o próprio paciente também. Até porque é importante explicar para os pais que não existe terapia sem o paciente estar ali na terapia. Então, alguma coisa está acontecendo. Agora, ele aceitou ali, né? Ele entendeu, e nessa primeira parte, gente, é a parte também que a gente precisa saber fazer um diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico do subjetivo, do que há de único nessa pessoa. Esse diagnóstico vai depender da sua abordagem. Cada abordagem vai ter o seu tipo de diagnóstico, né? Então, um diagnóstico analítico é diferente de um diagnóstico psicanalítico, que é diferente de um diagnóstico cognitivo. Ou seja, cada abordagem tem um tipo de diagnóstico, né? E cada terapia tem um processo a seguir. Agora, tem uma organização a seguir. E o psicólogo precisa conhecer a sua organização também para explicar. Não acontece do paciente chegar sem saber o que é aquilo ali. Eu tô aqui, pintei aqui, agora tem essa pessoa aí fazendo sei lá o que comigo. Não, minimamente ele tem que entender o que é a psicologia, o que são as abordagens teóricas, qual a abordagem que você trabalha, o que minimamente ela pensa, qual a teoria que está por trás. Então, a pessoa tem que estar ciente que é assim que se trabalha na terapia, porque ele vai ter que fazer parceria com você. Ele vai ter que entrar nesse processo. Se ele entende que a psicanálise trabalha com associação livre, e ele vai ter que falar, ele vai entender. Não, é uma associação livre, ele já explicou sobre isso, eu sei o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte aqui. Pode ficar meses nisso. E se o paciente não sabe o que está fazendo ali, ele vai achar que não está fazendo nada. Mas, na verdade, ali é um poder. É poderosíssimo o set terapêutico, em qualquer abordagem. É claro, gente, que a gente vai trabalhar ali com pessoas, às vezes, que não têm um desenvolvimento intelectual a entender toda a dialética. Não, mas você vai explicar de uma forma que ele entenda. O psicólogo tem que ter essa sacada. Ele tem que saber se comunicar com os vários níveis de desenvolvimento de uma pessoa. Depois desse jogo de cintura, aí sim, aí o paciente aceitou estar ali, você vai começar a ter um processo terapêutico com cada um com a sua responsabilidade. Então não existe essa, gente, olha, corta isso. Eu falo isso, gente, com segurança, porque eu trabalho com prática clínica, né, ajudando outros psicólogos na prática clínica, e o que eu vejo é que não existe uma abordagem que é melhor do que a outra. Não, porque essa abordagem usa essas técnicas. Será que eu tenho que usar essas técnicas? Não, em hipótese nenhuma. Técnica da TCC fica na TCC. Técnica da psicanálise fica na psicanálise. Ou seja, cada abordagem vai se utilizar do seu processo, das suas técnicas, porque elas têm um objetivo específico. Qual o objetivo daquela técnica? Encaixa com o objetivo terapêutico numa linha teórica tal? Não encaixa. O que eu vou fazer, por exemplo, um questionamento socrático dentro da psicologia analítica? Ela não está ali para reestruturação cognitiva. Ela não está ali para aquilo. Se a gente não tem
muito bem claro os objetivos da nossa abordagem, como funciona a nossa abordagem, o que tem por trás da teoria dela, como aplica essa teoria na prática. Se a gente não sabe isso, a gente não sabe trabalhar na prática. Aí a gente vai ficar igual aquele psicólogo do início que eu falei. Fica ali forçando. Aí eu ouvi ele falando sobre os pais, então eu tenho que trabalhar sobre isso. Então começa a deduzir o que tem que trabalhar. A gente não deduz nada ali dentro. Quem traz toda essa proposta de trabalho é o próprio paciente. Se não faz sentido para ele, não faz sentido pra gente, não deve fazer sentido pra gente, né? Então isso é muito importante, gente. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Então, gente, vamos lá, vamos pensar na sua abordagem, vamos se aprofundar nela. Aí, gente, quando a gente for estudar nossa abordagem, vamos se colocar como personagem ali também, de análise, né? Vamos fechar os olhos e falar, poxa, eu acho que eu tô vivenciando isso, eu acho que eu tô pensando assim, eu acho que eu tô com dificuldade nisso. Isso é muito importante para que a gente possa sentir também, ter uma empatia pela dor do outro. Se a gente não se trabalha, a gente acha que, tá tudo bom pra gente, né? Ou então, nada funciona pra gente, a gente não consegue se colocar também dentro desse processo de desenvolvimento, que é difícil, né? Então vamos nos desenvolver também como pessoa, tá? Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau.